Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Para dar início, imagine essa planta industrial. Agora observe atentamente esse diagrama. Através dele você conseguiria localizar cada item que compõe essa planta? Parece difícil, não é? Porém, com um bom conhecimento sobre as normas técnicas, as simbologias e os tipos de diagramas utilizados na instrumentação e na automação, é possível não só localizar cada componente, como também analisar tecnicamente e entender o funcionamento de cada um deles e da planta, de um modo geral. Nessa aula será apresentado alguns conceitos básicos essenciais para aqueles que estão estudando a instrumentação industrial, como também a todos que têm interesse em saber sobre o assunto. A proposta aqui é apresentar os principais normas, os símbolos, as nomenclaturas e os tipos mais comuns de diagramas utilizados na instrumentação e no controle de processos industriais. Sempre é bom esclarecer que existem normas específicas que buscam, a partir da sua aplicação, a uniformização dos diversos aspectos que envolve a instrumentação. O objetivo é simplificar o entendimento dos documentos utilizados para representar as configurações utilizadas nas malhas de instrumentação. Por isso, as normas foram criadas em diversos países. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, através de sua norma NBR 8190, apresenta e sugere o uso de símbolos gráficos para a representação dos diversos instrumentos e suas funções ocupadas nas malhas de instrumentação. No entanto, como é dada a liberdade para cada empresa estabelecer e escolher a norma a ser seguida na elaboração dos diversos documentos de projetos de instrumentação, outras normas também são utilizadas. Assim, devido à sua maior abrangência e atualização, uma das normas mais utilizadas em projetos industriais no Brasil é estabelecida pela ISA, Instrument Society of America. Os símbolos e identificação dos instrumentos são baseados na família de normas ISA, série S5. A primeira norma foi publicada como prática recomendada em 1949. Em seguida, foi revisada, afirmada e publicada em 1984. Novamente reafirmada, foi publicada novamente em 1992. Essa série de normas sempre procurou acomodar os avanços da tecnologia, acompanhando e refletindo a experiência ao longo desse grande período. As normas evoluíram bastante, dando enfoque a uma visão de futuro, sempre buscando tratar das novas tendências e atender os avanços, em especial na instrumentação distribuída, nos protocolos digitais, na comunicação sem fio, dentre muitas outras. Sempre que qualquer referência a um instrumento ou uma função de um sistema de controle for necessária, observa-se a norma para ajudar no entendimento do mesmo. Podemos citar como exemplo comuns na área de instrumentação e controle diversos documentos, tais como projetos, material técnico, diagramas, descrições funcionais, diagramas de fluxo, especificações, identificação de instrumentos, funções de controle, instalações, instruções de operação e manutenção e leitura e interpretação de desenhos e registros.
Nesse sentido, você deve estar percebendo que o simples conhecimento da norma ainda não garante o pleno domínio do assunto. Na verdade, faz-se necessário possuir outras habilidades e competências, principalmente no domínio em desenho técnico, para que seja possível ler, analisar e interpretar as representações que fazem parte dos projetos em instrumentação e controle. Sabe-se que a instrumentação industrial é uma ciência e seu objeto de estudo está voltado ao desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de medição e de controle aos processos nas indústrias, principalmente nas áreas de transformação. Então, como toda ciência, né, é claro que existe uma terminologia específica, assim como a simbologia a ser considerada. De forma mais específica, as normas e símbolos de instrumentação são baseados na norma ISA, conforme foi dito anteriormente, né? E a padronização é obrigatória para a identificação de instrumentos. Então, as normas ISA S 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 estipulam gráficos, símbolos e condições para que a identificação alfanumérica aponte os instrumentos ou funções que devem ser usados nas malhas ou diagramas de controle de projetos. Veja nessa tabela, né, que o processo de normalização na área de instrumentação segue uma hierarquia. Embora a precedência da norma ISA esteja na quinta posição, isso não significa que seja de quinta categoria. A norma ISA 5.1, por exemplo, referente a símbolos e identificação de instrumentos, é usada como padrão de fato e obrigatória no mundo e no Brasil. A ABNT editou, né, uma norma sobre o mesmo assunto. Conforme foi dito, né, a NBR 8190, datada de outubro de 1983, também determinava a respeito da simbologia de instrumentação, né, SB 124/83, mas nunca foi atualizado. Essa norma era baseada na ISA 5.1, de 1949, porém ainda está em vigor, mas não acompanhou as atualizações posteriores da ISA 5.1 e contém muitas discrepâncias com a norma atual, revista em 1992. E deveria, portanto, ser atualizada, né, para incluir as propostas desde a última revisão de 2008. Portanto, as normas ISA desempenham um papel muito importante no trabalho de instrumentação e automação, né, ajudando aí os diversos profissionais que estão aí envolvidos nesse tipo de atividade. Muitos desses padrões foram reconhecidos pela ANSI, American National Standard Institute, e também foram adotados como padrões internacionais pela Comissão Internacional de Eletrotécnica, né? A IEC, International Electrotechnical Commission. As normas ISA cobrem uma ampla gama de conceitos de importância para a instrumentação e automação. A ISA também conta, né, com comitês de normalização de símbolos e nomenclatura utilizada na indústria. As normas de segurança, por exemplo, para equipamentos não perigosos e perigosos para os ambientes, né? Padrões de comunicação para permitir, né, a disponibilidade dos equipamentos de vários fabricantes e comissões adicionais de normas sobre muitos problemas, né, técnicos de importância para a indústria. Aqui nós temos uma relação, né, mais uma vez, da norma ISA. Então nós temos a ISA 5.1, né, instrumentação de símbolos e identificação. A ISA 5.2, referente aos diagramas, né, e também dos processos operacionais. A ISA 5.3, que se refere, né, à questão dos símbolos gráficos, distribuição de controle.
né? A ISA 5.4, referente também a diagramas de instrumentação, a 5.5, né? A 5.6 e assim vai, né? A ISA 12.1, a ISA 99 e a ISA TR 99, voltada à parte de segurança e industrial, em controle de sistemas automáticos. O desenho técnico é como uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objetos de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades de engenharia e também da arquitetura. Utilizando-se de um conjunto de símbolos constituído por linhas, números, indicações escritas normalizadas internacionalmente, o desenho técnico é definido como uma linguagem gráfica universal. Assim como a linguagem verbal escrita exige alfabetização, a execução e a interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exige treinamento específico, porque são utilizadas figuras planas bidimensionais para representar formas espaciais. O desenho de projetos se tornou um meio universal de representação de produtos e ou processos, amparado por normas internacionais e também nacionais, representando um contrato legal entre fornecedor e cliente. Portanto, todo engenheiro técnico tem o dever de consultar as normas delineativas do projeto ao qual está envolvido. A negligência ou desconhecimento normativo é uma das principais causas de erro nos projetos industriais. Entende-se que a norma destina-se a fornecer informações para que uma pessoa possa entender o processo. Esse pressuposto tem validade para todas as áreas e também se aplica à área de instrumentação e controle, na medida que os símbolos gráficos normalizados são utilizados para compor os diagramas das plantas industriais. E através deles, conforme foi dito, né, podemos analisar e saber sobre como tudo funciona. Vale, portanto, ressaltar que existe a busca pela universalização das normas a fim de criar uma linguagem de comunicação padronizada, para que todos os países possam ter aí uma interlocução normativa, né, junto às suas tecnologias e os processos afins. No que se refere aos projetos de engenharia de instrumentação, existem alguns requisitos básicos que devem ser seguidos. Por exemplo, identificar as diversas etapas do processo, definir os recursos humanos que serão necessários, saber quais os requisitos do cliente, saber quais documentos serão necessários, saber também quais normas devemos utilizar e, por último, definir os demais recursos que serão necessários a serem utilizados. Agora vamos falar a respeito da identificação funcional dos instrumentos. Afinal, o que são instrumentos? Instrumentos são dispositivos usados direta ou indiretamente para medir ou controlar uma variável, ou ambos. Aqui nós temos, alguns instrumentos a serem representados. Por exemplo, o indicador, registrador, unidade de alarme, controlador, transmissor, válvula de controle, sensor, transmissor de nível, transmissor de pressão, válvula de controle, bombas, medidores, aqui mais uma vez os controladores, relés, transmissores de temperatura e diversos outros instrumentos, que são basicamente utilizados aí nas principais malhas de controle. A norma ISA também trata, da identificação dos processos industriais.
E afinal, o que vem a ser processo industrial? Bom, uma definição que temos é que os processos industriais são considerados qualquer tipo de operação ou sequências de operações envolvendo uma mudança de estado, de composição, de dimensão ou outras propriedades que possam ser definidas relativamente a um padrão. Voltando a falar sobre a identificação dos instrumentos, esse deverá ser identificado por um conjunto de letras que o classifica funcionalmente e por um conjunto de algarismos que indica a malha a qual pertence ou função programada, obedecendo a seguinte estrutura denominada então como identificação funcional. A identificação funcional deverá ser formada por um conjunto de letras cujo significado está indicado conforme o exemplo. O primeiro grupo de letras identificará a variável medida, ou iniciadora, e o segundo grupo de letras identificará as funções do instrumento ou função programada, conforme foi dito. A identificação funcional deverá ser estabelecida de acordo com a função do instrumento ou função programada e não de acordo com a sua construção. Esse é um ponto importante a ser ressaltado. Veja como é feito o tagueamento de instrumentos. Então, de acordo com a norma ISA S5, nós temos aqui, nesse exemplo, a letra P indica, por exemplo, a variável, A letra RC indica a função. Nós temos aí o número 001, que indica a área de atividade, e o 02, que é o número sequencial da malha. Então, você pode perceber que ainda tem aqui a letra A, que é considerado um sufixo e também pode ser utilizado. Então, no caso da letra P, que é a variável medida, então, de acordo com o exemplo, nós temos aqui a pressão. O R é a função passiva ou de informação do registrador. O C é a função ativa ou de saída do controlador. O 001 é a área de atividade onde o instrumento atua. O 02 é o número sequencial da malha. E o A, portanto, é o sufixo que foi mencionado anteriormente. Os tags são identificações alfanuméricas de um instrumento e caracterizam, então, cada instrumento e a sua função dentro da planta. E eles são fixados aos dispositivos. A título de complementação dessa informação sobre a identificação dos instrumentos, nós temos ainda a temperatura, representada pela letra T, F representa a vazão, L, nível. As letras seguintes representam a função, O I, o indicador, o R, registrador, o C, controlador, T, transmissor, V, válvula, S, interruptor, A, alarme. No caso, H para alto, e L para baixo. Aqui nós temos um quadro mais completo, listando aí as letras, no caso, na primeira coluna, nós temos a primeira letra, que vai ser identificada no tag, e na segunda coluna as letras sucessivas. Percebam que nós temos aí uma sequência alfanumérica, iniciando pela letra A, e será completada até a letra Z. Então, de acordo com a função, dentro dessa tabela, dá para a gente perceber, para cada letra, o que cada uma representa. Aqui nós temos um exemplo, com as características básicas, da simbologia, onde dá para a gente perceber o tipo de dispositivo, indicado pela forma da figura,
a variável medida ou a ser observada, funções do dispositivo, né, determinada pelas letras, local de montagem, número da malha e identificação da área. Agora observe esse exemplo. Um controlador de temperatura com chave de nível alto. O instrumento pode ser designado como. Então nós temos, né, o conjunto de letras T e C, que se refere ao controlador de temperatura, e TSH-3, referente, né, à chave de nível alto. Observe de acordo com a tabela, né, onde nós temos aí, nas primeiras colunas, né, o grupo de letras, né, referente à variável medida ou inicial, e o modificador. E nas colunas subsequentes, nós temos o segundo grupo de letras, onde nós temos a função de informação ou passiva, função de saída final, né, e o modificador. Agora observe, né, através dessa malha, como a simbologia está posicionada, né, no diagrama. Então dá para a gente perceber claramente aqui, né, pela simbologia, os diversos itens, no caso aqui, instrumentos ou dispositivos, e o seu posicionamento de acordo com a malha que ele pertence. Ainda falando sobre a identificação funcional, de acordo com a norma, cada instrumento deve receber um número, que identificará a sua posição na malha, né? E a que ramo, né, do circuito ele pertence. Esse número deverá ser comum a todos os instrumentos que compõem a mesma malha. As malhas deverão ser numeradas sequencialmente por números de processo e subprocesso. Isto é, dentro de um mesmo sequencial de processo e subprocesso haverá uma sequência numérica para cada variável. Na fase inicial de um projeto, as malhas deverão ser preferencialmente numeradas em sequência crescente, de acordo com o fluxo principal do processo. Quando no decorrer do projeto forem acrescentados novos instrumentos, a sequência estabelecida não deverá sofrer revisões, sendo as malhas novas acrescidas à sequência existente. Esse é um ponto importante, né? Sempre que numa malha houver mais que um instrumento com a mesma identificação, deverá ser utilizado um sufixo para identificar cada um dos instrumentos. Acessórios de instrumentos, tais como reguladores de ar, rotâmetros de purga e outros, que não estejam simbolizados nos fluxogramas, mas que precisam de designação em outros documentos, deverão também ser identificados pela primeira letra de identificação funcional e pelo número da malha a que pertence. Sendo assim, nós podemos ressaltar aqui a importância da simbologia e também, né, dizer que o seu uso correto, né, de representação é fundamental para uma boa apresentação dos documentos na área de controle e instrumentação. A adoção da simbologia não para por aí. Os símbolos, né, que devem ser utilizados com o objetivo de representar a instrumentação em fluxogramas e outros desenhos também se estende, né, dentro do seu campo de aplicação para uma variedade de processos. Pois bem, até agora, né, nós falamos de identificação funcional de instrumentos e dos tipos de diagrama. Porém, deve-se considerar que na indústria nós temos uma série de equipamentos também. Todos são considerados como componentes físicos que estão contidos aí no processo, compondo todas as suas partes funcionais. São equipamentos tais como vasos, tanques, vibradores, colunas, misturadores, pasteurizadores, silos,
clarificadoras, bioreatores, máquinas diversas e muitos outros equipamentos. Os instrumentos, por sua vez, né, nós já vimos aqui, que são basicamente os indicadores, os controladores, os registradores, os sensores, os variadores, os atuadores, os transmissores, os conversores, as válvulas de controle, as bombas, os motores, etc. Mas os equipamentos também estão lá distribuídos e fazem parte, né, da planta. Então, a pergunta é o seguinte: como identificá-los? Vamos pensar aqui, a título de exemplo, num transportador de correia. Como identificá-lo e como ele vai ser definido dentro do projeto da malha industrial? Agora pense, por exemplo, em um separador de água-óleo. Considerando aí uma planta, né, e todos os equipamentos que fazem parte dela, né, como esses equipamentos devem ser identificados? Bom, na verdade, também existe o seu tag, né? Esse tag é formado pelo nome da área, do tipo de equipamento e um número, né, sequencial, caso haja mais de um equipamento do mesmo tipo na mesma área, separado por hífens, o que totaliza, então, na faixa aí de em torno de 8 caracteres. Evidentemente, muitas empresas, né, adotam tags mais longos, de até 12 caracteres ou mais. E também podem, né, adotar símbolos próprios e letras para a sua identificação, sem necessariamente afetar o processo de normalização. Então aqui nós temos uma tabela de símbolos, né, dos principais equipamentos utilizados na indústria. Então dá para a gente perceber, por exemplo, a sigla. Existe o que nós chamamos também de sigla alternativa. E dentro da tabela, logo a seguir, a descrição do equipamento. Aqui já a descrição, né, da nomenclatura. Então dá para a gente perceber, né, no caso aí do exemplo que foi dado, né, da correia transportadora, então indicado pela letra TC. No caso, né, a área seria pelo número 16 e a sequência, né, seria o número 02, que é o código verificador. Para efeito de estruturação de um diagrama, nós temos então a representação, né, simbólica, né, dos diversos tipos de equipamentos utilizados na indústria. Então, de acordo com o nome do equipamento, né, inclusive vem aí um exemplo, né, gráfico. E aqui um fluxograma típico, né, de processo, mostrando então alguns tipos de equipamentos aí bastante utilizados. Agora vamos abordar um pouco sobre os fluxogramas de processo. O que são fluxogramas de processo? Ou diagramas, né? Podem ser considerados como desenhos esquemáticos não projetivos, que mostram toda a rede de tubulações, equipamentos e acessórios de uma instalação industrial. Devido à complexidade de uma planta industrial típica, normalmente são divididos por sistemas ou fluidos de trabalho. Os fluxogramas têm a finalidade de mostrar o funcionamento de um determinado sistema, desconsiderando-se detalhes de fabricação, construção ou montagem. Do ponto de vista do processo, representa a classe de desenhos mais importante da instalação, devendo necessariamente o projeto básico contemplá-lo. Existem diversos tipos de fluxograma de processos, né? Nós temos aqui uma relação deles, né? Fluxograma de utilidade é o primeiro. O 2, o fluxograma de engenharia. O 3, o fluxograma mecânico. O 4, fluxograma de sistema.
5. Fluxograma de blocos. 6. Fluxograma de processo. E 7. Diagrama de processo e instrumento. Vamos abordar aqui nessa aula apenas aqueles que estão mais diretamente ligados à área de instrumentação, como, por exemplo, o diagrama de instrumentação BFD. Esse tipo de diagrama mostra balanços materiais e de energia, os principais equipamentos da planta. Eles incluem todos os vasos, como reatores, separadores e tambores, também equipamentos de processamento especial, como, por exemplo, trocador de calor, bombas e assim por diante. Os diagramas PFD são normalmente divididos em duas partes. Existe a representação gráfica dos processos, demonstrando a priori os equipamentos na linha de fluxo e as aplicações operacionais. E na segunda parte, as tabelas com dados dos processos, constando apenas dados operacionais atualizados desses processos. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama de instrumentação BFD. Nesse caso aqui, é um diagrama de blocos do processo de obtenção siderúrgica do ferro. Então dá para a gente perceber, por exemplo, ter aí uma visão geral do processo, de forma bem rápida e simples. Nós temos ali posicionado o alto forno, nós temos aí, de acordo com esse diagrama, dá para a gente perceber a alimentação de matérias-primas, coque, calcário ali, o minério beneficiado, e em seguida as saídas, no caso o gusa líquido, que vai ser direcionado para a área de aciaria, e o gusa sólido, que aí nós temos o ferro fundido aí na forma de lingote. E também a parte de rejeito, que é a escória. Então, é muito interessante aí, assim como eu disse, de forma bem simples, dá para você perceber aí todo o processo aí. Aqui nós temos um outro diagrama de instrumentação BFD, também de uma forma esquemática, muito interessante. Dá para você perceber o ciclo, Aí, no caso, é um sistema que parte desde o início do processo de extração do minério. De forma básica, nós temos aí um fluxograma de produção do alumínio. Então, dá para a gente perceber todas as fases do processo, a partir desses itens que compõem aí o diagrama. Cada um representando uma fase, então, do processo. Aqui nós temos um outro exemplo de diagrama de instrumentação BFD, muito usado agora na instrumentação, para a gente compreender como que funciona a malha de controle do processo. Então, nesse caso aí, nós temos a sequência do processo. Dá para a gente perceber ali a entrada do set point para o controlador. Em seguida, o envio da ação de controle do controlador para o elemento final de controle. No caso, aí, logo em seguida, nós temos a variável manipulada que vai atuar no processo. E aí, como é um sistema de malha fechada, na saída do processo, nós temos uma retroalimentação que passa novamente para o medidor. Então, nós temos aí a variável controlada que vai enviar um sinal novamente para o controle ali do set point, para que seja feita a verificação do valor do sinal para fazer as possíveis correções e acertos novamente, e aí fecha-se o ciclo. Então é interessante dizer que nesse tipo de diagrama dá para a gente entender aí o funcionamento da malha. Agora nós temos um outro tipo de fluxograma de processo, que é o PFD. A título de exemplo, nós temos aí um processo químico. Então, basicamente, dá para a gente perceber os equipamentos e todos os acessórios e as conexões e todas as vazões que fazem parte desse processo. Você percebe que nesse tipo de diagrama, ele é bem mais completo,
inclusive com textos descritivos, né, com setas indicativas, e dá para a gente perceber, então, a interligação entre os componentes da planta. Assim dá para perceber claramente o funcionamento. Agora vamos falar um pouco sobre os PID, ou seja, os diagramas PID. Uma das partes mais importantes em um projeto de processos industriais é a elaboração dos diagramas de PI, ou seja, Piping and Estimation. Esses diagramas são muito utilizados como uma descrição detalhada dos projetos de malha de controle, visto que descrevem, né, os tipos de controle utilizados, elementos de medição e a sua interconexão com o projeto em si. Portanto, veja esse exemplo aqui de um diagrama PID, né? Então, a gente consegue observar aqui claramente, dá para analisar os diversos itens que compõem a malha. Conforme foi dito, né, a gente percebe também as tubulações entre todos os componentes da malha. Nós temos aí, inclusive, né, um efeito colorido para ajudar na identificação. As diversas simbologias distribuídas, as letras, numeração. Então, os números aí representam, então, aquela identificação referente à malha. Dá para a gente perceber também as diversas variáveis que atuam no processo. Então, é um tipo de diagrama muito utilizado no meio industrial e ajuda bastante aí no processo de análise da malha de controle. Aqui nós temos um outro exemplo de um diagrama, né, também bastante detalhado. Mostra todas as linhas auxiliares e os equipamentos de controle da planta, né? Nesse caso aí nós temos os equipamentos também, que são citados. Então é uma mistura de tubulação, equipamento e instrumento, né? As simbologias distribuídas, né, de forma visível para que você possa perceber exatamente o posicionamento de cada item na malha e o fluxo, né, do processo, né? Nós temos as linhas de sinais. No diagrama PID são utilizados diferentes tipos de formas, né, para representar os diversos equipamentos, como, por exemplo, válvulas, instrumentos e tubulações, conforme foi dito, que se denomina, então, de símbolos de P e D. Um diagrama de tubulação e instrumentação é mais complexo, né, do que o de fluxo de processo, que você viu anteriormente. Existem programas, né, especiais com símbolos gráficos de P e D vetoriais usados para descrever equipamentos mecânicos, tubulações, componentes de tubulação, válvulas, operadores de equipamento, instrumentações e controles em geral. As etapas de um processo de transformação devem ser controladas para se obter o produto final desejado. Cada uma das etapas do processo é monitorada por instrumentos. Diagramas de instrumentação podem ser utilizados em grande variedade de processos, desde petroquímicos, gás, alimentos, etc. Dentre os tipos de diagramas estão os diagramas PI. Esses são fundamentais em automação de processos, pois sua formulação é uma das etapas mais importantes no projeto de processos industriais. Esses diagramas são largamente utilizados para a descrição detalhada de projetos de malha de controle e eles descrevem os elementos de medida utilizados, tipos de controle, esquemas de controle e, principalmente, a sua interconexão com o processo propriamente dito. Os símbolos são utilizados no PI para representar elementos individuais, como, por exemplo, sensores e válvulas, ou a combinação de elementos, como malhas de controle. Existem, portanto, diversos padrões para a simbologia PI.
E também é possível que algumas companhias utilizem uma convenção própria para a descrição de seus processos. Porém, a norma ISA S5.1 é a mais aceita internacionalmente e frequentemente utilizada no dia a dia das indústrias. No diagrama PI, um círculo representa instrumentos de medidas individuais, como, por exemplo, transmissores e sensores. Aqui nós podemos ver, por exemplo, a simbologia da localização de dispositivos. Então, nós temos a sala de controle, dispositivos situados no campo, auxiliar e não acessível. Para indicar os mostradores e tipos de controladores, é utilizado um quadrado com um círculo interno. Essa simbologia serve para representar instrumentos que, além de efetuarem medições, executam alguma tarefa de controle. Quando o símbolo é um hexágono, a representação diz respeito às funções de controladores e tipos de CLPs. Nessa tabela, nós temos os sinais empregados na simbologia PI: suprimento ou impulso, sinal pneumático, sinal hidráulico, sinal eletromagnético ou sônico guiado, ligação por software, sinal binário pneumático, sinal não definido, sinal elétrico, tubo capilar, sinal eletromagnético ou sônico não guiado, ligação mecânica e sinal binário elétrico. As normas de instrumentação ISA S 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 de 1992 estabelecem símbolos gráficos e condições para a identificação alfanumérica de instrumentos ou funções programadas, que deverão ser utilizadas nos diagramas e malhas de controle de projetos de instrumentação. As letras de identificação na simbologia ISA determinam a variável a ser medida, a função do dispositivo e os modificadores. Todo instrumento ou função programada deve ser identificado por um conjunto de letras, que nós denominamos aqui de identificação funcional, e um conjunto de algarismo, malha ou função programada. Às vezes é necessário completar a identificação do instrumento com um sufixo. Para identificação, então, utilizamos uma tag. De acordo com esse exemplo aqui, nós podemos ver basicamente 5 colunas e 3 linhas, com cada quadro, onde vai ser inserido a codificação correspondente. A identificação funcional, portanto, é formada por um conjunto de letras, sendo elas responsáveis por identificar qual é o tipo de medição ou indicação que está sendo realizada. A primeira letra identifica a variável medida, assim um controle de temperatura se inicia com a letra T, o mesmo para P. Mas fique alerta, a letra usada para controle de nível é L, pois a classificação vem a partir da língua inglesa, o qual o nível é a palavra level. Dessa maneira, a primeira letra da identificação funcional é selecionada de acordo com a variável medida, e não com a variável manipulada. A variável manipulada é a variável controlada pela variável medida. Logo, uma válvula de controle comandada por um controlador de nível, que altera a vazão para controlar o nível, é identificada com LV e não como FV. A letra subsequente às variáveis identifica a função dos instrumentos, sendo classificadas como funções passivas, que corresponde ao elemento primário, por exemplo, orifício de restrição, poço. Funções de informação, como por exemplo, indicadores, registradores, visores. Função ativa ou de saída, como por exemplo, controladores, transmissores, chaves e outros.
funções modificadoras, como por exemplo alarmes ou indicação de instrumento multifunção. As letras correspondentes de funções modificadoras podem atuar ou complementar o significado da letra precedente. A letra modificadora altera a primeira ou uma das subsequentes. No caso de LILL, deve-se explicar que o instrumento em questão está indicando um nível muito baixo, LL. Por isso é usada uma quarta letra, um L de low, que vem do inglês, que significa baixo. Se o instrumento indicasse um alarme de nível alto ou extremamente alto, as letras subsequentes seriam respectivamente H, I, HH e right. Assim, temos que as letras subsequentes caracterizam as funções dos instrumentos na seguinte ordem: letras que indicam funções passivas ou de informação, letras que indicam funções ativas ou saídas, letras que indicam função do instrumento ou que funcionam como complemento de explicação de função. A identificação funcional deve ser composta por no máximo 3 letras. A quarta letra só será admitida em caso de extrema necessidade, como são os seguintes casos. No caso de instrumentos mais complexos, permite-se ainda as letras serem divididas em subgrupos. No caso de um instrumento com indicação e registro de mesma variável, a letra I pode ser omitida. Com a evolução da tecnologia, existe um grande número de funções matemáticas de possível implementação nos controladores, cuja representação também é regrada pela norma ISA 5.1. Observe a tabela a seguir. Agora veja os arranjos típicos. Alguns exemplos aqui nós podemos ver para medidor de linha, transmissor de vazão, indicador de vazão, registrador de linha, registrador montado no painel e transmissor local com transmissão pneumática, registrador conectado a registrador de pressão, no caso aqui uma montagem local, controlador e registrador de vazão comandado por válvula de controle com transmissão automática e registrador no painel e transmissor local. Temos ainda a válvula reguladora de pressão auto-atuada. Do ponto de vista da simbologia e da sua aplicação na elaboração dos diagramas, basicamente essas são as regras principais, né? Evidentemente, você poderá consultar a norma original no site da ISA, né? Lá você vai encontrar uma versão disponível para membros. Nesse momento, agradeço a sua participação e até a próxima.